Em São Paulo, subiu, minha gente, para 718. Nossa, gente. 718 e contando. O número de ataques a ônibus na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Mas por que estão atacando o ônibus? Não temos como explicar. Ninguém sabe, pelo menos ninguém diz que sabe. A Polícia Civil ainda não divulgou nenhuma explicação que tenha apurado. Ontem um homem foi preso depois de atirar uma pedra contra um veículo na Zona Norte. E esse é o modus operandi, né, Fábio França? É isso, já são 33 dias, né? Desde o dia 12 de junho, quando foi registrada pelo menos a primeira ocorrência, o primeiro caso de vandalismo. De lá para cá, mais de 700, como você disse, com 7 pessoas presas e um menor de idade também apreendido. Então são 8 já identificados pela polícia, mas nem assim as investigações conseguiram avançar muito ao ponto de a gente saber o real motivo desses ataques contra os ônibus em São Paulo, na cidade, região metropolitana e também Baixada Santista. Em mais de um mês, como eu disse, o Estado mantém essa escalada nos casos, mesmo com operação de reforço da Polícia de São Paulo. Só na capital, 421 casos registrados pela SP Trans. Em todo o estado, mais de 700, como a gente disse. Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a demora da Polícia Civil para identificar os responsáveis e conseguir acabar com as ocorrências. No entanto, em coletiva de imprensa, ele afirmou que as resoluções vão chegar nos próximos dias. O que a gente tem é uma sensação de todos de querer ter a solução o quanto antes. Isso é natural. Tenho certeza absoluta que nos próximos dias a Polícia Civil vai conseguir trazer para a gente alguma solução e desvendar qual que é a origem desses ataques, que tem aí 3 linhas sendo cogitadas. Pois é, a polícia trabalha com essas 3 linhas de investigação para os ataques aos ônibus. Desafios da internet, um ataque coordenado pelo PCC e a terceira opção é a ação de empresas ou funcionários ligados a contratos com a prefeitura. Como a gente já tem falado, 3 possibilidades muito distintas entre si, né, gente? Muito distintas, muito abrangentes, Distantes. que parecem mais serem possibilidades pescadas num brainstorm qualquer dentro da Polícia Civil ali. Gente, o que vocês acham que pode ser? Pode ser isso, pode ser... Do que realmente fruto de uma investigação. Porque não tem nenhum indício que nos leve a crer que seja isso ou aquilo ou aquilo. Esse negócio de desafio da internet, eu já meio que passei dessa fase, sabia? Desafio da internet, gente. Quem segue desafio da internet costuma ser adolescente. Sim. Adolescente tolo, bobo. E esses desafios têm meio que um prazo de validade. Chega uma hora que perde a graça, né? Já fizeram, por que você vai fazer? Fazer alguma coisa que já foi feita 700 vezes não vale muita coisa no ranking de popularidade lá da Deep Web. Parta-se para outra, parta-se para o próximo desafio absurdo, criminoso. Não se encaixa muito com o padrão de comportamento já achado da um internet. registro na internet, por mais que fosse Deep Web, você teria achado print no Discord, registro, né? Exatamente. Exato, e o perfil da pessoa que segue desafio da internet não é aquele daquele que consegue dar um drible desses na polícia. 718? 718 idiotas foram lá cumprir um desafio de internet e nenhum deles foi pego pela polícia. Mas tem esses presos aí. Sei lá, esses caras ainda não revelaram nada, né? E eu disse mais cedo aqui, né? É claro que a gente sabe que qualquer trabalho de investigação pode ser demorado, é difícil, é complicado, você tem que ter certeza absoluta do resultado final. Mas não é um caso eventual, um caso pontual. Nós temos que focar neste caso e é difícil porque aconteceu uma vez. Não, aconteceu 718 vezes. Exato. Então são 718 oportunidades 718 e possibilidades de você encontrar. Exatamente. É muita coisa em 33 dias. 7 suspeitos presos ou 8, Fábio? 7 maiores de idade, 1 menor de idade. Né? Então são 7 presos, 1 apreendido em 33 dias. Se a gente levar em consideração que uma pessoa fez um ataque, isso não deve ter acontecido, uma pessoa pode ter feito mais do que um ataque. 1% foi identificado. Sem que se saiba a relação entre essas pessoas, né? Exatamente. E as investigações continuam, né? A polícia trabalha com essas 3 linhas, portanto, os ataques não têm acontecido apenas em ônibus metropolitanos, como explica o nosso ouvinte Anderson. Ele presenciou, inclusive, uma tentativa de depredação no domingo. Já das 7 horas da noite, a gente estava voltando pra igreja dos Testemunhos de Jeová. A gente já estava na Raposo e a gente foi atingido por bolinhas de gude no nossos vidros. Pois é. Ônibus de passeio, né? Exato. De um grupo religioso, não era nem intermunicipal. Ônibus de passeio mesmo.
E a gente citou o número registrado pela SP Trans, só na cidade de São Paulo, 421 casos. Tem números da Artesp também, né? Foram registrados 249 casos de vandalismo em ônibus que operam nas linhas intermunicipais da região metropolitana de São Paulo até o dia 11 de julho, né? Vale esse registro. E na Baixada Santista, 34. Pois é, nada se encaixa, né? Acho que o João Paulo aqui matou numa frase, ele é da região de Campinas. Se for um desafio de internet, já ficou cringe fazer esse desafio. Né? Já passou o prazo de validade de coisas de internet. Né? Mas os outros também não fazem sentido. É o PCC, todo é PCC em São Paulo, né? Tem nenhuma evidência que seja o PCC, mas PCC. Cara, o PCC não joga pedra. O PCC, enfim, não quero nem falar em voz alta aqui, mas tem capacidade para fazer coisa muito pior. E a empresa lá que foi descredenciada, mas os ônibus dela também foram atacados. Passeio, ônibus de viagem, ônibus de passeio, ônibus da Baixada Santista, onde ela não opera. Até vans para deficiente, né? Chegou a ser Se encaixa atacado muito. também.